Constituição Federal, artigo 36. Esse vídeo nós falaremos exclusivamente do artigo 36. Vamos lá. A decretação de intervenção, lembrando que nós estamos continuando o assunto da intervenção federal nos estados e nos municípios. Então, a decretação da intervenção dependerá, no caso do artigo 34.4, de solicitação do Poder Legislativo, ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. E o 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que ocorre aqui? O 34.4, ele fala em garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação. Então, para garantir o livre exercício dos poderes, algum poder está sendo coagido por outro, está sendo pressionado por outro. Então, neste caso, a decretação de intervenção federal, a decretação de intervenção nos estados ou dos municípios, dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido. Então, o Poder Legislativo foi coagido ou o Poder Executivo foi coagido. O que ele vai fazer? Ele vai solicitar a intervenção. Ele vai solicitar a intervenção neste estado que ele está ou neste município que ele está. Ele vai solicitar. Agora, ou requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. É o Judiciário que está sendo coagido pelo Executivo ou por outro. O que ocorre? Aí o negócio é mais embaixo. Aí será o STF, Supremo Tribunal Federal. Ele não vai solicitar, ele vai fazer uma requisição, ele vai requisitar. Requisitar é diferente de solicitar. A requisição aqui está muito mais próximo ali de uma ordem. Eu estou requisitando forças federais, vai lá, executivo, resolve isso aí. A requisição do Supremo Tribunal Federal se a coação foi exercida contra o Poder Judiciário. Agora, olha o 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Superior Tribunal Eleitoral. No caso 1, pessoal, nós falamos de coação. Olha, coação é diferente de desobediência do inciso 2. Aqui é coação. No segundo caso, o que nós temos? Desobediência. Houve uma desobediência. O ente da federação, ele desobedeceu uma ordem ou decisão judiciária. Então, uma ordem vai depender de quê? De requisição do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou do Superior Tribunal Eleitoral. A desobediência foi de ordem eleitoral? TSE. A desobediência foi nos órgãos, foi na Justiça Comum, Superior Tribunal de Justiça, ou a desobediência foi em um nível superior ali, será o STF. Então, desobediência depende da requisição destes poderes: Supremo Tribunal Federal, STF, Superior Tribunal de Justiça, STJ, ou do Tribunal Superior Eleitoral. Depende. Então, cuidado com as palavras na hora da prova. Solicitação do Poder Legislativo e do Poder Executivo que foi coagido, ou requisição do STF. STF não vai solicitar, ele vai requisitar. E no caso de desobediência, da ordem de decisão judiciária. Então, o judiciário desobedeceram a sua ordem, a sua decisão. Então, ele vai requisitar a intervenção. Tranquilo? Continuando. 3. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do artigo 34, 7º, e no caso de recusa a
execução de lei federal. Neste caso 3, o que ocorre em relação ao 34.7º. O 34.7º vem dizer que haverá intervenção para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo, direitos da pessoa humana e autonomia municipal, prestação de contas da administração pública e aplicação no mínimo exigido em impostos estaduais. Este é o 34, inciso 7º. Então, assegurar a observância destes princípios constitucionais. Então, os princípios constitucionais foram violados. Como que vai acontecer essa intervenção? É o que nós vimos aqui no artigo 36, inciso 3. O Procurador-Geral da República vai fazer uma representação. Ele vai fazer uma representação junto ao STF, que é o guardião da Constituição, guardião da constitucionalidade. Essa representação será feita ao STF. Por quê? Porque foi violado os princípios constitucionais ou, no caso também, de recusa de execução de lei federal. Uma lei federal foi promulgada e houve a desobediência, recusa em colocar em prática essa execução. Princípios constitucionais violados ou lei federal violada, não colocada em execução. O Procurador-Geral da República vai fazer uma representação no Supremo Tribunal Federal. E o que ocorre dependerá de provimento. Então, portanto, o Supremo Tribunal Federal deve prover essa representação, ou seja, deve dizer sim, estamos de acordo, ponha em prática, vai prover, vai dar provimento então à representação do procurador e, portanto, assim se dará a execução então da intervenção. Então, nos casos, nós vimos aqui esses 3 casos. É o mais importante desse artigo aqui. Primeiro, nós vimos aqui o 34.4 de solicitação do Legislativo ou Executivo. O Supremo não solicita, ele requisita a intervenção, se a coação for contra o Judiciário. Nos casos abaixo, desobediência, não é coação, é desobediência à ordem ou decisão judicial de requisição desses poderes: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça ou Superior Tribunal Eleitoral. E o caso de provimento da representação do Procurador-Geral da República, o PGR, na hipótese de violação dos princípios constitucionais e no caso de recusa à execução de lei federal. Depende disso, não é a Deus dará, depende dessas 3 hipóteses. Mas temos ainda o parágrafo único e 2 para a gente ver. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa no Estado no prazo de 24 horas. Então, além daquilo que nós vimos, existe mais essa condição. Cuidado com a pegadinha de prova. Intervenção federal no Estado depende de aprovação do Congresso Nacional? Aprovação não depende de aprovação, porque ele será submetido à apreciação no prazo de 24 horas. Primeiro decreta. Então foi decretada a intervenção. E este decreto, que autorizou a intervenção, ele vai falar qual é a amplitude, uma intervenção por causa de guerra a nível nacional, qual é o prazo? Prazo de 30 dias? Ou, se for 30 dias, será um prazo de 15 dias? E as condições de execução? O que será utilizado? As forças que serão utilizadas? Vai nomear um interventor para aquele estado, ou para aquele território, ou para aquele município, no lugar do governador, no lugar do prefeito? E aqui que é o interessante: será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia
Legislativa do Estado, se for uma intervenção do Estado no município, no prazo de 24 horas. Então, foi decretado após o decreto 24 horas para apreciação do Legislativo. Então, primeiro decreta, depois envia-se no prazo de 24 horas a apreciação do Legislativo. Agora, se não estiver funcionando a Casa, ou seja, o Congresso Nacional, no caso da União, ou a Assembleia Legislativa, no caso do município, far-se-á a convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Então será feita uma convocação extraordinária e eles vão amar, porque a remuneração é gorda para essa convocação extraordinária. Qual é o prazo? 24 horas também, se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, se for aqueles casos de recesso. Depois, parágrafo 3º. Nos casos dos artigos 34, 6 e 7 ou do 35, 4º, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Então, nestes casos. Portanto, aqui nesse caso do parágrafo 3º, nós observamos aqui o artigo 34, 6º, ele fala de prover a execução de lei federal ou ordem ou decisão judicial. Então, nos casos em que a intervenção for para prover a execução de lei federal, ou 34, 7º, que fala que é assegurar os princípios constitucionais, ou ainda o 35, 4º, que vem dizer, vem falar sobre o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para promover a execução de ordem ou decisão judicial. Então, os casos menos graves. É apenas a desobediência ou violação de princípios constitucionais, que é algo isolado. Não é o caso, por exemplo, de um Estado que está querendo se dividir. Então, teoricamente, casos mais tranquilos. Então, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional, se for caso nacional, ou pela Assembleia Legislativa. Então, dispensado. Nós observamos aqui que a própria Constituição trouxe um caso, nestes casos, que é de que desobediência à ordem judicial ou violação de preceito constitucional. É dispensável a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, no caso do Estado. Então, o decreto vai limitar-se apenas a suspender a execução do ato impugnado. Então, vai suspender aquela desobediência ou vai suspender aquela violação do preceito constitucional, se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade. E se essa medida não bastar para o restabelecimento da normalidade, se essa medida não bastar, aí sim pode ser que tenha que haver uma intervenção de forças armadas, uma intervenção mais dura. Aí sim haverá apreciação do Congresso. A autorização, o Congresso vai apreciar e vai autorizar a intervenção ou vai ordenar que seja cessada essa intervenção. Agora, olha o parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a estes voltarão salvo impedimento legal. Cuidado na hora da prova com esse salvo impedimento legal. Cessou-se os motivos da intervenção. A partir da intervenção federal, aquele ente da federação, por exemplo, que não estava cumprindo uma ordem ou determinação judicial, ele passou a cumprir, então serão o quê? As autoridades vão voltar a seu cargo, salvo impedimento legal. Por exemplo, foi comprovado improbidade administrativa, ele foi ali suspenso foi comprovado uma irregularidade e ele está suspenso para investigação. Então, salvo impedimento legal, cessada a intervenção. E aqui nós terminamos esse pequeno vídeo falando sobre a intervenção federal. É um vídeo pequeno, mas se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, ou pode rever o vídeo para que não fique nenhuma dúvida. Muito obrigado pela companhia e até o próximo.